Graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. É isso. Estamos ao vivo no Facebook, na página da igreja, para todo mundo, nesta manhã rica, nesta manhã linda, nesta manhã maravilhosa, segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, até aqui nos ajudou o Senhor, essa graça viva que Deus tem dado aos nossos corações, sobremodo. Aleluia. Você que está conosco já na live, que você possa estar aí compartilhando para os seus amigos, compartilhando essa palavra viva para outros corações serem abençoados por Deus. Tá bom? Então é isso, graças a Deus. Bendito é o Senhor. Estamos ao vivo também pela 88.7. Bendito é o Senhor. Vamos de palavra de Deus, 2 Reis 3:8. É uma breve palavra, estamos bem atrasados hoje. Mas vamos aqui de 2 Reis 3:8. Vamos ministrar a palavra de Deus para o meu, para o seu e para os nossos corações. Então diz a palavra assim, 2 Reis 3:8. E indagou, por qual caminho haveremos de subir? Quer dizer, eles estavam ali indo para uma batalha. Vamos ler do versículo 4 para compreendermos, Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Era costume nessa revolta, era costume de se revoltar. Aleluia. Naquela época o rei Jorão, que era filho de Acabe, saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Ele prontamente replicou: sim, eu irei. Estarei ao teu lado, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos de guerra junto aos teus. Então, o homem de Deus decidiu se aliar ao ímpio. Aleluia. E quando você não espere que você tenha conforto, não espere que as coisas deem certo para você, quando você se alia com aqueles que não temem o Senhor, é isso. Porque a grande dificuldade que eles enfrentaram foi exatamente porque Israel tinha se afastado de Deus devido a Acabe e a Jezabel. O Josafá já tinha experimentado uma grande derrota que o Senhor mesmo trouxe sobre ele. Ele entrou numa sociedade a construir navios e o Senhor naufragou aqueles navios antes mesmo que fossem experimentados. Porque ele estava se aliando com o ímpio. Aleluia, negociando, associando-se. Não significa que nós não devemos falar, não. Ter uma amizade, aqui não é algo extremo, mas é algo aqui em conjunto. Esta é a verdade. E quando algo começa de maneira errada, certamente que terminará da mesma maneira. Versículo 8, indagou, por qual caminho haveremos de subir?
né? Ao que Jorão orientou pelo caminho do deserto de Edom. Pelo caminho do deserto. Ele estava em busca de uma batalha, de uma vitória. Só que eles escolheram o caminho errado. O caminho do deserto. Mostra a inexperiência. Tem gente que o deserto, na verdade, ele é um período que Deus é que tem que nos conduzir para ele. Mas tem gente que, com a sua inexperiência, entram no deserto, querem entrar pelo deserto. Às vezes não compreende muito bem o que é servir a Deus, o que é uma vida com Deus. E às vezes começam a se desfazer porque recebem religião e começam a se desfazer de algo que os sustenta, começam a se desfazer de algo produtivo nas suas próprias vidas, abrindo mão disso para servir a Deus. Porque receberam religião dizendo: tu não pode mais isso, tu não pode permanecer nesse emprego mais, porque não é de Deus esse emprego. Tu não pode mais trabalhar naquele recinto, porque tu é de Deus, tu não pode mais estar ali. Então essas pessoas, elas procuram o deserto para suas vidas. Elas tiram, muitas coisas que foi até Deus que deu para elas, para o sustento da sua casa, da sua família. E elas acabam tirando isso e entrando em um deserto por conta própria. É como eu falei aqui, o deserto é um processo que Deus nos conduz. Nós não temos que nos apressar para entrar no deserto. Nós não temos que entrar no deserto sem o mandado de Deus, porque senão certamente desfaleceremos lá. Você vê um homem experiente, o Elias. Mas o Elias, ele entrou no deserto devido ao medo. Entrou no deserto sem Deus mandar ele entrar no deserto. E o que foi que aconteceu com Elias? Se não fosse a provisão sobrenatural de Deus, o Elias tinha morrido. O Elias era tão amado pelo Senhor que Deus fez uma intervenção sem clamor, sem oração. Deus fez uma manifestação extraordinária para salvar a vida do Elias. Você está entendendo isso? Porque ele decidiu entrar no deserto sem o consentimento de Deus. Às vezes você quer, porque esse emprego eu não estou mais satisfeito nele, porque eu vou acabar com esse negócio. E às vezes você está preparando um deserto para a sua vida. Um deserto que pode fazer você desfalecer até da fé. Busque a direção de Deus, meu querido. Deixa Deus escolher o caminho. O Josafá aqui, na verdade, ele foi negligente. Ele tem a parcela de culpa. Porque o Jorão era jovem, era inexperiente. E ele deixou a decisão na mão do Jorão. Se ele já estava envolvido, então que ele tomasse a dianteira, e falar: não, eu vou escolher o caminho que nós vamos. Não, ele colocou a decisão na mão de um jovem. É isso. Quando você se omite em tomar uma decisão, você não pode reclamar das consequências negativas de quem tomou a decisão. Você está entendendo isso? Quando você se omite em decidir, em se expor, em se posicionar, você não pode reclamar depois das consequências negativas, porque alguém tomou uma decisão errada. Você está entendendo? Você não pode, porque você se omitiu, você foi o culpado.
Há muitos maridos que se omitem em liderar a casa, em liderar a família, em liderar, a família que Deus deu em sua mão. E às vezes reclamam da mulher porque tomou uma decisão errada. Você não tem que reclamar nada. Você se omitiu, você se escusou da responsabilidade, então não reclame de uma decisão errada. Você entende isso? E foi o caso do Josafá. Era homem de Deus? Era. Mas não quis se posicionar. Mas não quis trazer desconforto a ninguém. Às vezes muitos se omitem em posicionar só porque não querem promover desconforto. Infortúnio que ninguém não querem ter. Às vezes é necessário para que haja o equilíbrio da ordem. Para que haja ordem e equilíbrio é necessário nós posicionarmos e desagradarmos um, dois ou três. Para que a convivência permaneça sadia em um grande grupo. Você está entendendo isso? Às vezes você precisa se posicionar, desagradar ali alguém importante, alguém influente, alguém que até ameace uma represália na sua vida, na sua circunstância, mas nós precisamos nos posicionar. Porque nós temos uma causa, e a nossa causa é a justiça. E a justiça traz a ordem. Você entende isso? Às vezes precisamos nos posicionar dentro da igreja. Precisamos confrontar quem tivermos que confrontar. Precisamos chamar a atenção de quem for. Precisamos desagradar para que as coisas venham caminhar de acordo com a vontade de Deus. Se vamos ser compreendidos ou não, não importa. O que importa é que nós temos que usar o cajado que Deus colocou em nossa mão. Você está entendendo isso? Porque Ele não vai cobrar de quem trouxe a desordem. Ele não vai cobrar de quem você não teve disposição, para ter um desconforto. Não, Ele vai cobrar de você. Dentro da minha igreja, Ele vai cobrar de mim. Se eu começar a passar pano, passar a mão, encobrir, se não me posicionar da maneira que eu tenho que me posicionar, desagradando um, dois, três, mas vai chegar o momento que Deus vai cobrar de mim. Você está entendendo? Porque quem Ele levantou foi eu. E nós precisamos ter zelo com sabedoria, zelo com o real entendimento. Então ele indagou: por qual caminho haveremos de subir? Ele era experiente, ele sabia. Ele sabia qual era o caminho. Era a primeira batalha do Jorão. Era a primeira batalha do homem. Não tinha experiência nenhuma. Aí olha o caminho que o jovem escolheu, pelo caminho do deserto de Edom. Olha aí. O que ele estava pensando? Pelo caminho do deserto de Edom. Aleluia. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram. E depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, olha aí, faltou água para o exército e para os animais que os seguiam. Presta atenção. Uma volta de 7 dias. Não quer dizer que eles ficaram 7 dias com água, sem água, não. Não. Eles não suportariam no deserto 7 dias sem água. Mas depois que eles deram essa volta de 7 dias de marcha, aí faltou a água. Faltou a água. Caminhar no deserto já é ruim. Agora imagine caminhar no deserto sem água. É morte na certa. Isso é sugestivo para mim e para você.
Isso diz respeito à palavra de Deus. A palavra é a água viva. A palavra é a fonte do qual devemos chegar e nos alimentar, saciar a nossa sede. Tem gente que está no deserto, né? E ao invés de buscar a fonte da água viva, que é Jesus Cristo, ao invés de buscar congregar, estar na igreja, não se afasta. Ao invés de ir à palavra, não se revolta. Vai morrer. Vai morrer. Você está entendendo? Aleluia. Pregou-se muito que quem está no deserto, né, é o pastor que tem que ir lá com ele. Mas você vê aqui que eles estavam no deserto, então eles ouviram que Eliseu estava próximo, o profeta de Deus. E não foi Eliseu que foi até ele. Você acha que Eliseu não sabia que eles estavam por ali? Claro que sabia. Com certeza a informação já estava ali. Olha, o Josafá partiu para a guerra. Está por aqui pela redondeza. O Eliseu deixa ele. Foi ele que escolheu esse deserto para a vida dele. Você está entendendo? Então o profeta não se meteu no deserto que o homem de Deus havia arrumado para a sua própria vida. Mas aí o homem de Deus lembrou-se do profeta e foi até ele. Você está entendendo isso? Então é você que está no deserto, tem que buscar a saída, porque o deserto diz respeito à tua vida, diz respeito às tuas necessidades. Então é você que tem que buscar. Mas sabe por que as pessoas não buscam? Porque não enxergam mais Deus, porque não veem mais a solução da parte de Deus. Quando acabam as possibilidades do mundo, essa é a verdade. Me perdoe, mas essa é a verdade. Quando acabam as possibilidades do mundo, as possibilidades do homem, do braço de carne, então as pessoas acham que chegou o fim. Elas não se lembram de Deus, que tem a possibilidade de Deus. O médico diz assim: olha, só Deus agora. Aí a pessoa se despanca a chorar, a lamentar, dizendo que não tem mais jeito. Ué, o próprio Deus falou na boca do médico. O próprio Deus falou na boca do médico, só Deus agora. Então, Deus está usando o médico para indicar você a buscar o Senhor. Mas as pessoas entendem errado. O médico diz assim: só um milagre. Aí a pessoa: eu não sei mais o que fazer, eu perdi, vai morrer. Não! Você não ouviu o que Deus falou na boca do médico? Só um milagre? Quem é que faz milagre? Deus! Então quem você tem que buscar? Deus. É isso. Mas às vezes estamos tão tapados, tão distantes, que não compreendemos nem Deus falando claramente. É isso. Então não é para você achar que está perdido, não. É para você buscar Ele, é para você demonstrar a fé, é para você demonstrar, publicar o que é que te motiva, onde é que está a sua força. Você está entendendo? É isso. É isso. Então, ele disse, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom partiram, e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou-lhes água para o exército e para os animais que o seguiam. Rapaz, você 7 dias, a sede é terrível. A sede faz o camarada delirar, a visão fica turva, a cabeça gira. Você está entendendo? A garganta começa a fechar. Imagine um sol quente em meio ao deserto.
Os sintomas são terríveis. Tem gente que está assim sedento, em meio ao deserto. O deserto que atraiu para a sua própria vida, porque o deserto que Deus conduz, Ele cuida. Eu já vi na palavra Deus preparar banquete em meio ao deserto. Então, o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que o Senhor reuniu-nos? Olha aí, presta atenção, olha aqui, pastor, o rei de Israel. Olha o camarada, o incrédulo, o que nasce no ambiente incrédulo, religioso. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que o Senhor reuniu-nos, os 3 reis, para entregarmos nas mãos dos moabitas? Presta atenção. Olha o pensamento dele. Olha o que o coração dele estava cheio. Como que Deus, que ele não andava com Deus? É porque o incrédulo, ele não quer saber de Deus, ele não busca Deus, ele não ouve Deus, mas quando a tragédia acontece na vida dele, ele culpa Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo bate em tudo aquilo que se chama Deus. Mas quando acontece uma tragédia, que o homem causa, uma catástrofe que o homem causa, aí, porque Deus permitiu isso? Porque Deus trouxe essa tragédia, esse sofrimento? Esse é o incrédulo. Ele sempre culpa a Deus pelas suas escolhas erradas. Ele havia escolhido o caminho errado e agora estava culpando a Deus pela tragédia que estava acontecendo com eles. Você está entendendo? Meu Deus é santo, é perfeito. Não existe nele mal, sombra nenhuma. Não existe. Aleluia. Mas Josafá, olha aí o homem de Deus, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta do Senhor? Para que podemos consultar o Senhor por seu intermédio? O Josafá, ele sabia o que era que socorria no momento do deserto, no momento da prova, da luta. O homem de fé sempre sabe aonde ele deve recorrer quando ele precisa de um milagre. A pessoa de fé. Ele não vai direto a Deus, não. Ele respeita a hierarquia que Deus estabelece na terra, a liderança. Ou você acha que Deus nos instituiu para quê? Para nada? Só para sofrer mesmo? Não. Nós temos um valor. E aqueles que enxergam esse valor em nós, esses que recebem o milagre. É como o apóstolo Paulo diz: todas as pessoas devem nos considerar ministros de Deus, encarregados dos seus mistérios. O Josafá considerou que profeta era encarregado dos mistérios de Deus, que profeta era encarregado da visão de Deus, da direção que Deus tem para o homem. O Josafá sabia disso. E foi por isso que ele não morreu naquele deserto. Você está entendendo? Foi por isso. Porque ele sabia que o profeta de Deus é útil. Você pode não aceitar isso. E é por isso que a sua vida está uma derrota, um deserto, um desastre. Fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade. Então diz mais, Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos do Elias. Olha aí. Olha aí. Ele conhecia o Eliseu desde a época de juventude. Você vê que o homem grande nem sempre foi grande. Ele servia, o homem grande serve. É assim que a gente chega à grandeza que Deus tem para nós, servindo.
O que o Eliseu fazia? Né? Como discípulo, derramava água sobre as mãos de Elias, carregava a bilha, carregava o odre de couro. Você está entendendo? Carregava. Era isso que o Eliseu fazia quando Elias era o profeta. Servia de prontidão, servia com alegria. E o moço do rei de Israel sabia disso. Sabia disso. Hoje ninguém mais quer servir. Hoje não. Hoje as pessoas não olham mais fazendo nada para Deus, é sempre fazendo para o homem. Elas não fazem mais nada para Deus. Tudo que se pede para fazer, elas acham que estão fazendo para o homem. É isso. Então declarou Josafá: ele tem a palavra do Senhor. Presta atenção. Ele ouviu falar e ele ouviu uma conjectura negativa a respeito do Eliseu. Tem Eliseu, aquele que era servo, que carregava a bilha para o Elias. O Eliseu já tinha muitos feitos aqui. Já tinha ressuscitado gente, já tinha profetizado milagres e tinha acontecido. Mas o servo do rei de Israel, como sabia, vivia dentro da incredulidade, pegou a parte negativa. Ou que ele achava que era negativo, né? Aí o Josafá, homem de Deus, ele tem a palavra do Senhor. Você está entendendo? Ele tem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que bênção. É isso que faz a diferença para tirar alguém do deserto. É quando alguém olha para o profeta e vê que ele tem a palavra de Deus. Você está entendendo? Não olha na perspectiva humana, olha na perspectiva espiritual. Ele não importa o que falam dele, não importa o que dizem que ele é, o importante é que a palavra do Senhor está na boca dele. E o que eu quero dele é a palavra do Senhor, é isso. Verdadeiros discípulos não querem o que o homem tem, querem o que o homem de Deus sabe, é isso. Os verdadeiros discípulos são esses. Não seguem pelo que o homem tem, seguem pelo que o homem sabe. Aonde o senhor aprendeu isso, pastor? Com Jesus. Jesus tinha alguma coisa? Não tinha nem um travesseiro para recostar a cabeça. Não tinha. Mas uma multidão seguia ele. E o que era que viu em Jesus? O que ele sabia. Seguiu para ouvir o conhecimento que ele tinha. Esses são os verdadeiros discípulos. Hoje você vê um monte de gente alienada aí, seguindo líderes só porque são ricos, só porque a igreja é luxuosa, mas a palavra é vazia. Você está entendendo? Hoje você vê aí, atravessa a cidade para congregar, mas não é porque tem poder de Deus não, não é porque tem palavra de Deus não, é porque é luxuoso, você está entendendo? O Josafá não. O Josafá disse: ele tem a palavra do Senhor. Rapaz, é lindo demais isso. Isso faz a diferença na vida de uma ovelha. Eu lembro do irmão Marcos, 10 anos com um espírito de depressão, de convulsão nele. Aí ele disse: eu vim aqui foi pela palavra. Eu mudando a rádio, achei a sua frequência e a palavra que eu ouvia toda manhã me moveu. Eu disse: eu vou lá. E 10 anos não foram palho para o meu Deus. O Senhor resolveu, com uma imposição de mão, a bruxaria caiu.
Porque ele viu o quê? A palavra de Deus. É isso. Então Josafá disse, ele tem a palavra do Senhor. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Olha aí. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel, que tenho eu a ver contigo? Porque o Eliseu sabia o que ele fazia. Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes de tua mãe, da Jezabel. Você está entendendo? Que tenho eu contigo? Entretanto o rei de Israel contestou-lhe, não, olha o que ele fala, é que o Senhor reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Preste atenção. Rapaz, ele veio falar mal do Senhor na cara do Eliseu. Ele veio dizer para o Eliseu que Deus era culpado. Deus era culpado daquela tragédia. Deus era culpado daquela luta. O Eliseu olhou e disse, que Eliseu retruncou, juro pelo Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. Presta atenção. O Eliseu falando isso para o rei. O Eliseu não temendo o seu pescoço ser cortado. Sabe o que é isso aqui? Se posicionar. É isso. Hoje você vê um monte de pregador que só se posiciona às vezes em culto de lar, às 4 paredes da igreja. Eu quero ver se posicionar publicamente. Tem que se posicionar, meu amigo. Então, ele disse, eu juro que não olharia nem para a tua cara, ó rei. Eu juro que não olharia para a tua cara se não fosse Josafá, eu nem te receberia. Tu ia bater na minha porta e eu soubesse que era tu, eu nem abriria a porta, é isso. Porque tu é incrédulo. Você está entendendo? Não há comunhão com os incrédulos. Não há comunhão. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Toca louvor aí, coloca um louvor para mim aí, o Eliseu pediu. Ele ordenou, assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale. Presta atenção. Eles estavam o quê? Quase desfalecidos. Eles estavam fracos fisicamente. Eles estavam debilitados de sede. Mas o que foi que o Senhor disse através do profeta? Cavai muitos poços neste vale. Muitos, não era pouco não. Cavai muitos poços nesse vale. Talvez isso é irracional, né? Peraí, rapaz, tu vai acabar de matar. O camarada está necessitado e tu está pedindo uma semente. O camarada está desempregado e tu está pedindo ajuda, dizendo que é ele mesmo que tem que fazer para Deus entrar na vida dele. É muita cara de pau, né? Assim que muitos incrédulos falam. Porque não conhece a fé, não sabe o que é a fé. A fé é um desafio, é o improvável. A fé é contraditória à razão. O caminho da fé são poucos os que andam por ele. É no contraditório, não é no racional. Então o Senhor falou, manda eles cavar poços. Isso aqui significa a sua atitude. Deus vai agir, vai fazer o sobrenatural, vai trazer a provisão, o milagre, o que você precisa, na sua atitude. Na sua atitude. Porquanto assim fala o Senhor, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água.
boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho e dos vossos animais de carga. Mas vocês não sentireis vento e nem chuva, não haverá prenúncio. Não haverá. Não haverá boa notícia de que vai se cumprir o que Deus está falando. Não haverá. Não haverá sintoma positivo de que vai se cumprir o que Deus está dizendo. É isso. Mas vai acontecer. Foi isso que eu passei com a pastora. Foi isso. Quando Deus fez de uma vez. Um dia disseram que ela nem mais ia viver na hemodiálise pro resto da vida. Eu passei 20 dias sendo bombardeado pelo Satanás lá. Todo dia eu tinha notícia de que ela ia a óbito. Um dia eu cheguei lá, coloquei a mão nela. Quando cheguei no outro dia, já foi para pegar alta. Não houve anúncio, não houve evidências favoráveis. Houve o milagre de Deus, e isso que importa. Eu não desfaleci, eu acreditei. Você está entendendo? É isso que Deus está dizendo para você. O Senhor diz: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água boa e saciável. De água boa. E saciareis a vossa sede, e a sede de todos os vossos rebanhos, e dos vossos animais de carne. Mas isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Só porque o rei contrariou. Só porque o rei disse que Deus levou eles para entregar na mão dos inimigos. O Senhor disse: ainda é pouco eu fazer um milagre de provisão. Ainda é pouco ainda a provisão que eu vou trazer emergente para você. Trazer água em meio do deserto é pouco para mim. Eu vou entregar Moabe na mão de vocês, os vossos inimigos. Você está entendendo como Deus é lindo? Palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso aí. Deus abençoe a todos. Que palavra linda, que palavra rica, que palavra maravilhosa. Palavra poderosa de Deus em nossos corações. Quero chamar você hoje nesse propósito. Temos 3 dias para honrar grandes compromissos aí. Mais de R$3.000 de recursos. Mas eu sei que Deus vai usar a sua vida. Você vai ligar para nós e vai estar aí semeando na obra. 992 61 62 63, tá bom? Deus abençoe você.